Salve, salve galera, sou Lécio Zulu, porta-voz aqui do Molhando a Palavra, que é o nosso canal para falar só e somente de cultura da cachaça. E agora com novidade, de volta assumindo aí como mixologista do grupo São Bento Gastronomia, que é uma das casas que eu estou nesse momento, que é o Boteco São Conrado aqui da Vila Madalena. E o seguinte, a nossa prosa de hoje vai fazer aí um apanhado, vai voltar no passado aí das estruturas da coquetelaria. É isso mesmo, o papo de hoje vai ser sobre história da coquetelaria. Oi, ai, ai, ai. Oi, ai, ai, ai. Oi, ai, ai, ai. Bom, falar de cachaça e não falar de coquetelaria é um caminho praticamente, como que eu vou dizer, sem pé e sem cabeça. Uma vez que nós temos o maior consumo desse destilado, a gente tem uma taxa de exportação muito grande do destilado brasileiro. No entanto, 98% do consumo da nossa cachaça, que sai um pouquinho mais, ele fica retido tudo em terras brasileiras. É isso mesmo, só que nem tudo é voltado, obviamente, para a coquetelaria, mas a gente tem uma fatia extremamente expressiva, né, desse consumo através das misturas. Uma delas é a nossa caipirinha. Só para deixar claro, caipirinha também é coquetel, tá? Que tanto no mercado dos profissionais de serviço de bar, como dependendo como for alguns clientes de bar, também tem esse hábito de chamar a caipirinha de caipirinha, até com um tom meio de diminuir. Não, caipirinha também é super aclamado no mundo inteiro e a gente sempre fala dele aqui no canal e faz parte desse apanhado de conversa. Mas qual que é a relevância desse movimento, né? Tão importante, isso falando no aspecto mundial, não estou falando só de Brasil, não estou falando só, obviamente, de São Paulo. A coquetelaria é um movimento que ela tem uma crescente ali no final do século XVII e é super importante para a economia no aspecto mundial até hoje. E pouco se fala disso, né? Acaba ficando restrito ao profissional bartender, a um jornalista de gastronomia, mas quem simplesmente gosta de fazer um coquetel em casa, já parou para se perguntar sobre isso? Pois é, a gente tem aí uma frente de discussão e tem até um termo, né, muito utilizado quando se fala em história de coquetelaria, que é a Golden Age. Alguns escritores, bartenders, historiadores, vamos dizer assim, bartenders obviamente de extrema relevância no aspecto internacional, como Gary Regan, historiador como David Wondrich, do Chanzari, que também é um bartender de uma expressão muito grande, e esses profissionais e gurus, né, para o nosso mercado circundam entre Londres, Nova York e New Orleans, falam sobre essa Golden Age como a era mais importante para o mercado de coquetelaria. Um ou outro vai ter aí a sua variação desse período, mas fica em torno ali de 1840 até 1919. Eu vou tentar fazer uma linha do tempo nessa prosa para vocês, mas eu vou tentar não estender muito. E onde que a cachaça se enquadra? Dentro desse período a gente tem vários grupos, né, perfis de coquetéis que ficaram muito bem estabelecidos justamente por causa dessa onda, né, desse movimento. A Golden Age foi responsável, né, por dois pontos. Uma, pluralização da coquetelaria. Como isso? Dentro desse movimento, um dos principais marcos foi publicações, guias, os famosos Bartenders Guides, que deram aí seus primeiros passos entre New Orleans e Nova York, seguido de Paris e Londres, tendo como o disparado assim, o guia mais famoso, mais cobiçado entre os amantes da coquetelaria, que é o The Bartender's Guide do Jerry Thomas, que era um proprietário de bar, bartender e um cara muito bem relacionado no quesito socioeconômico estadunidense, e foi responsável por ajudar a proliferar essas técnicas de serviço de preparo de coquetéis. Fala, Zulu, mas como assim? O quanto que isso é relevante? Imagina numa época onde o gelo não era como os tempos atuais, óbvio. Segundo, as bebidas ela já tinham uma tradição de serviço misturados com adições de meles, especiarias, vinhos, água e tudo mais, porque isso já é uma tecnologia, né, uma técnica empregada desde os primórdios, né? A gente sabe que a civilização, uma vez que ela ficou organizada, ela passa a consumir bebida alcoólica. Isso eu imagino não seja novidade para ninguém. Porém, nem sempre foi envolvendo uma técnica de preparo com medidas certinhas, proporções de ideias, sugestão de destilados
muito menos aplicação de gelo. Então, quando esses grandes gurus definem em seus livros, como Tonya Bugani, foi outro nome que eu não falei no começo, mas como é que fala? É um bartender, um pesquisador de coquetelaria também, e que tem um guia, The Modern Mixologist, que faz uma linha do tempo muito legal dessa Golden Age, isso na ótica dele, né? Mas se dá basicamente pelos principais pontos, né? Que são essas publicações de receita de bar, organização de técnica e essa aplicação de ingrediente voltado para a coquetelaria. Pessoal, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nesses guias, diferentes dos tempos atuais, as receitas eram sugeridas basicamente com perfil de destilado de acesso para a época. Por exemplo, era muito comum você ter uma receita onde sugeria-se rum ou brandy, conhaque ou brandy, tudo isso levando em consideração a dificuldade que era para ter acesso a essas bebidas. É diferente do que hoje a gente dá um telefonema, ou até mesmo um WhatsApp ou um e-mail, e você escolhe o destilado para você fazer seu coquetel, seja o compra ou mesmo o bartender. Imagina naquela época a dificuldade que era. Algumas bebidas já eram, obviamente, produzidas e populares em algumas regiões, como o gin, por exemplo, entre Londres, Holanda, Amsterdã, no caso, né? Londres, Amsterdã já era uma bebida super popular, porém, dentro desses moldes de coquetelaria estadunidense, não era uma coisa tão comum você ter referência de coquetéis com gin. A vodka, muito menos. A vodka, até esse período, ela já, obviamente, já tinha essa tradição de consumo, mas principalmente como spirit, como pura, não é uma bebida tão popularmente utilizada, empregada dentro do serviço mesmo de bar. Que fique claro que eu não estou colocando como absoluto que não era, mas não era popular, que é o ponto mais relevante. Outra referência, a gente tem um marco muito legal, que assim, quando eu comecei na área, eu via o Jerry Thomas ali como o deus, né, dos pilares da coquetelaria. Ele na verdade, ele foi um apóstolo. Ele foi nem Jesus Cristo e não foi Deus, ele foi o apóstolo. Ele foi o cara que fez a ligação dessas informações populares para trazer ela para uma linguagem um pouco mais profissional. Por que eu estou dizendo isso? A primeira vez que eu comprei na internet uma réplica, né, desse primeiro Bartender Guide, eu confesso que broxou um pouco assim, porque a primeira tradução de uma receita é super famosa, né, dentro da coquetelaria, e no Brasil não é tão popular, mas nos Estados Unidos é uma bebida super simples, assim como os highballs, como o gin tônica, Cuba Libre, que é o Mint Julep, e lá no guia está descrito uma parte de bourbon, açúcar, folha de hortelã, né, e gelo picado. E aí na parte de explicação tá lá, uma bebida americana, popular, isso, aquilo e tal, mas não tem uma data precisa, não tem quem criou nem nada. Ou seja, ele foi o cara que organizou o que já era de costume de consumo, porque a estrutura mesmo histórica da junção do destilado com menta e com açúcar, ela tem um viés muito mais farmacológico se a gente voltar lá para a expansão do comércio. Já era um hábito de consumir essa bebida alcoólica com esses elementos que tinham uma finalidade farmacoterapêutica, isso nas grandes navegações, que é uma outra história que a gente não vai adentrar tanto aqui. Mas olha o viés importante que é, o quanto que a coquetelaria ela sofre reflexo disso e o quanto que isso foi se afunilando para o bar, para o lúdico, para a parte mais de entretenimento e saindo desse viés farmacológico. Mas o ponto mais importante da nossa prosa não vou ficar falando aqui de Estados Unidos, de comportamento estadunidense, porque o papo aqui é sobre cachaça. E o quanto que isso influencia dentro da coquetelaria brasileira e os nossos hábitos de consumo, e o quanto que a cachaça consegue interagir dentro desse viés histórico, dessa referência de consumo tão diferente da nossa. Será que faz sentido? Será que não faz? Porque é legal ter essa referência de base para aproximar, né, desenvolver uma técnica com um ingrediente diferente e principalmente desmistificar a coquetelaria. Ela é um comportamento de consumo muito popular, ela não é uma coisa erudita, não é uma coisa para ser de 7 cabeças, é para ser simples e objetiva, porque foi assim que fez com que os ditos coquetéis clássicos, né, que a gente consome até hoje, se popularizar e não perder a sua essência até hoje. Justamente a simplicidade, a essência dos ingredientes
de qualidade, quanto melhor qualidade, mais resistência vai ter para a vida do seu coquetel, vamos dizer assim, e como isso pode ser replicado, seja no seu bar, seja na sua casa. Óbvio que o lúdico, o inovador, as tendências aí de alta gastronomia, obviamente ela é muito bem-vinda, eu sou um adepto dela também, porém eu sou super apaixonado pela coquetelaria objetiva, mais realista ali, onde o profissional consegue, o apaixonado por coquetelaria consegue fazer na sua casa, fazer um churrasco onde bem entender, desde que no consumo responsável é o recomendado. Então eu vou propor para vocês essa linha de combinação, pegando esses moldes aí de um mint julep que foi citado na nossa prosa, e vou converter essa receita usando a nossa cachaça da Quinta Carvalho como base. E aí fica a sugestão para o teste de vocês, e não deixem de me dar o feedback se fez sentido ou não. A estrutura é muito simples. O mint julep ele nasce na referência de uma mug de prata, né? Folha de hortelã macerado com um pouco de açúcar, gelo picado, usando a cachaça como base principal, e serve basicamente isso, tá? Então a gente vai dar uma aprimorada ali, dar uma finalizada com uma decoração legal. Espero que vocês gostem. Eu, particularmente, amo essa combinação, justamente pela objetividade dela e o quanto que ela mantém a expressividade do destilado base. Espero que vocês gostem e saúde! Oi, ai, ai, ai.